Muito bem, estamos gravando, tá? Bom, então, começaremos, tá, pessoal, com uma discussão informal sobre grafos. A definição, de fato, do ponto de vista matemático, está colocada na primeira lista de exercício, ok? Muito bem, eu quero compartilhar aqui com vocês. Aqui. Bruno, você enxerga aqui o slide, por favor? Sim, senhor. Então, ok. Então, aqui é a aula 1, tá? Parte 1, tá? Nessa parte 1, eu quero discutir algumas definições e alguns problemas ligados com a estrutura de grafos. Tudo bem? A discussão é discussão mesmo, tá, pessoal? Qualquer dúvida que tiver, qualquer mal-entendido, abra o seu microfone, por favor, interrompa, de modo que a gente possa ir a bom termo, tá? Marina, se o seu microfone tiver com problema, você aciona o chat. E, Bruno, por favor, eu não enxergo o chat, se a Marina se manifestar, você me avisa, tá, por favor? Pode deixar. Muito bem, então vamos lá, pessoal, tá? Juan, os assuntos aqui tratados estão nos capítulos 5 e 6 do livro da Judith Gersten, ok? Tudo bem? Tudo bem, professor. Tá? Então é só dar uma olhada nos capítulos 5 e 6, que eu estou seguindo a anotação e uma certa ordem do livro da Judith Gersten, ok? Muito bem, então vamos lá, tá? Eu vou colocar 2 problemas aqui e esses 2 problemas irão nos acompanhar até a aula seguinte, até na quinta-feira, tá? Então, a figura que eu vou esboçar a seguir é um mapa rodoviário fictício. Ele tem 9 cidades e uma delas destacada pela letra C como sendo a capital ali daquela região. Aqui está o mapa fictício, ok? Então, nesses pontinhos aqui, não sei que cor que é essa, né? São as cidades. A cidade destacada aqui com a letra C é a capital. Então, são 9 cidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E essas linhas pretas são as estradas que conectam as cidades. Ok? Nada de espetacular, um mapa fictício, resumido, com uma micro-região, né? Pode pensar aqui numa micro-região aqui do sul de Minas, algumas cidades e algumas estradas que conectam essas cidades. Tá? Relativos a esse mapa, eu vou colocar 2 problemas. Tá? São os 2 problemas clássicos da teoria de grafos. O primeiro problema é o problema do inspetor de estradas. Ok? Então, um funcionário encarregado de verificar periodicamente o estado das estradas, ou seja, como é que elas estão conservadas, tá? Deseja planejar a sua rota de inspeção. Idealmente, esta rota deveria se iniciar na capital e percorrer cada estrada exatamente uma vez, retornando, então, ao ponto de partida, ou seja, retornando à capital. Existe tal rota? Então, voltamos aqui no mapa. Ok? Então, você tem um funcionário, que é um inspetor de estradas, e ele quer olhar o estado de conservação dessas estradas. Então, qual é o problema? Ele quer idealizar uma rota em que ele sai da capital e visita cada uma das estradas, mas para fins de otimização, uma única vez. Ok? Então, seria interessante, do ponto de vista da otimização, que ele passasse pela estrada, cada uma delas, exatamente uma vez, e retornar à capital. Então, a pergunta é, existe tal rota? Ok? Bruno, está claro o problema? Tá sim. Ok? Juan, está claro o problema? Está claro, profe. Ok. Vinícius, tudo bem? Luiz. Tudo bem?
Luiz, Ou não? ele pode voltar na cidade. Ele só precisa, cada estrada só que ele tem que percorrer uma vez só, certo? Exatamente. O Aí, a problema cidade está ele ligado pode. com as estradas. Eu quero economizar combustível. Suponha que eu vá de carro. Então, eu quero passar por cada uma delas para inspecionar, mas não quero duplicar. Eu quero bom. passar exatamente uma vez por cada estrada. Ok? Tá bom, show de bola. Agora o problema. É o Douglas que se manifestou? Isso. Isso. Agora eu tenho outro problema, Douglas, que é esse aqui. É o problema do vendedor, do caixeiro viajante. Ok? Então, um representante de vendas de uma companhia deseja planejar uma rota que se inicia na capital, só que agora, Douglas, ele não está preocupado com a estrada. Ele quer visitar cada cidade exatamente uma vez, voltando à capital. Existe tal rota? Tá claro o problema, Douglas? Agora tá claro sim. Ok? Tá? Tudo bem, pessoal? Voltando aqui no mapa. O caixeiro viajante, o vendedor, ele quer visitar, saindo da capital, ele quer visitar cada uma das cidades, mas não quer duplicar a visita às cidades. Ele quer visitar cada uma das cidades exatamente uma única vez e retornar à capital. Ok? Existe tal rota? Então, nós temos dois problemas. O problema 1, que eu chamei o problema do inspetor de estradas, e o problema 2, que é o problema do caixeiro viajante. Ok? Deixa eu voltar aqui e perguntar. Por favor. Bruno, estão claros os problemas? Sim, ok. Ok. Cleilson, por favor, estão claros os problemas? Estão sim, professor. Douglas, tudo bem? Show de bola. Gabriele, por favor. Perfeito, professor. Jefferson, estão claros os problemas? Sim, professor, está claro. Ok. Juan, por favor. Sí, profe. Sí. Ok. Marina, você me ouve? Ok, muito obrigado. Paloma, por favor. Tudo certo, Luiz. Paulo. Tá pronto. Renner. Tá certo. Ok, Vinícius. Tá certo, Luiz. Aparentemente, pessoal, os problemas são similares, ok? Aparentemente. Mas a solução desses problemas, ou seja, responder se existe tal rota para cada um dos problemas é completamente diferente, ok? E a gente vai se dar conta disso. Eu vou começar a discutir isso hoje e na aula que vem a gente encerra esse assunto, ok? De modo que a gente tenha uma resposta bastante razoável para cada um dos problemas. Tá? Eu quero destacar, por enquanto, alguns aspectos históricos, tá? A respeito desses dois problemas. Aqui. Tá? Então, há vários pontos em comum entre os dois problemas. Por exemplo, em ambos, se deseja verificar a existência de um circuito ou um ciclo no grafo determinado pelo mapa. Observe que eu estou sendo completamente informal. E essa vai ser a tônica, ok? Embora eu seja informal, existem definições precisas que a gente vai, ao longo das aulas, discuti-las, ok? Mas são alguns nomes que a gente vai guardando já. Então, informalmente, um grafo é um conjunto de nós ou de vértices e um conjunto de arcos unindo esses nós, ou unindo esses vértices, ok? Aqui, pessoal, na nossa discussão, os grafos serão finitos. O que eu quero dizer com isso? O conjunto de nós é um conjunto finito e o conjunto de arcos também é um conjunto finito. Não precisa ser. Aqui será, ok? No problema do inspetor de estradas, ou seja, no primeiro problema, este circuito ou este ciclo deve incluir exatamente uma vez cada arco do grafo.
Então, observe que eu estou tentando já, mesmo informalmente, modelar o problema do ponto de vista matemático, ok? Ou seja, você tem lá um problema ligado com mapa e cidades, estradas, e eu quero modelá-lo do ponto de vista matemático, usando essa estrutura que eu estou chamando de grafo, ok? Já no problema do caixeiro viajante, o circuito ou o ciclo deve incluir exatamente uma vez cada nó do grafo. Aqui é a sutileza, tá, pessoal? No problema 1 do inspetor de estradas, quando modelado matematicamente por um grafo, eu quero um circuito ou um ciclo que inclua exatamente uma vez cada arco. O arco do grafo representa a minha estrada. Ok? Já no problema 2 do caixeiro viajante, este circuito deve incluir exatamente uma vez cada cidade, ou seja, cada nó do meu grafo. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de cada um dos problemas, tá? O problema 1, ou seja, o problema do inspetor de estradas, ele foi estudado pela primeira vez por Euler. Tá? Por esta razão, um circuito que percorre cada arco de um grafo exatamente uma vez é chamado de circuito euleriano. E um grafo que tem um tal circuito é chamado de um grafo euleriano. Tá? Então, Euler foi o primeiro a estudar esse tipo de problema. Tá? E como o Juan já comentou, o que o Euler estudou ficou conhecido como o problema das pontes de Königsberg. Eu vou ilustrar à frente. Está aqui. Tá? Aqui. É uma fictício, tá? Mas o que diz o problema das pontes de Königsberg? Tá? Eu tenho 7 pontes, tá? Na cidade que hoje se chamava Königsberg, hoje se chama Kaliningrado, e essas 7 pontes, as 7 pontes estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 pontes, elas unem, tá? Essas 2 ilhas que estão aqui e unem também as ilhas com as margens, tá? A margem de cima, que está denotada por C, a margem de baixo, que está denotada por B, tem essa ilha A e tem essa ilha D. Então, as pontes conectam as ilhas ou as ilhas com as margens. Ok? Tá? Então, voltando aqui. Então, qual é o problema? É percorrer exatamente uma vez cada uma das 7 pontes que conectam as 2 ilhas e as margens, voltando para o ponto de partida. Ok? Tá claro? O Bruno, tudo bem o problema? Ok. Ok? Então você escolhe uma das pontes como partida, por exemplo, essa ponte. Eu quero passar exatamente uma vez por cada uma das pontes e retornar ao ponto de partida. Então, a pergunta é, existe um tal caminho? Como esse caminho começa e termina, a gente chama esse caminho de um ciclo. Um ciclo, eu vou definir daqui a pouco, ele é um caminho que é fechado. Ele começa e termina no mesmo nó. No caso, aqui, numa mesma ponte. Ok? Paloma, está claro o problema? Professor, a Paloma saiu. Ok. Gabriele, por favor, está claro o problema? Tá claro sim, professor. Ok? Tá? Bom, então daí. Ok. Como o número de pontes é finito e pequeno, tá? Então, por tentativa e erro, a gente pode ter uma solução para ele. Mas a ideia não é essa, né, pessoal? A ideia é ter uma solução geral para um problema geral análogo a esse. Ok? Então, a ideia é modelar esse problema usando grafos, tá? E ter uma ideia geral de um problema semelhante a esse quando formulado dessa maneira, tá?
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar grafos para modelar isso. Tá? Então, o que nós fazemos? Cada massa de terra, pessoal, essa ilha A, essa ilha D, essa margem C e essa margem B, eu vou olhar como sendo um nó do meu grafo. Ok? Então, eu terei 4 nós no meu grafo. O nó A, o nó B, o nó C e o nó D. Ou seja, eu vou olhar as massas de terras como sendo os nós do meu grafo. Então, meu grafo terá 4 nós. E quem serão os arcos? Os arcos serão as pontes. Ok? Então, as pontes serão modeladas como arcos no meu grafo. Por exemplo, existe uma ponte que conecta a ilha D com a margem C. Existe essa ponte aqui. Então, no meu grafo, o D será um nó, o C será um nó, e essa ponte será um arco conectando D com C. E é isso que nós vamos fazer para todos. Aqui. Então, o D é um nó, o C é um nó, então aquela ponte está representada por esse arco aqui, conectando D com C. E eu faço isso para todas as pontes. Ok? Então, voltando aqui, entre o nó C e o nó A, eu tenho 2 pontes. Então, eu tenho 2 arcos ligando o nó C com o nó A. Aqui. Eu tenho 2 arcos ligando o nó C com o nó A. E faço isso para todas as pontes. Resulta nesse grafo que está aqui. Ok? Bruno, tudo bem? Ok. Paulo, ok? Ok. Tá claro? Então, observa, pessoal, por que eu disse que é o nascimento da topologia? Porque não me interessa o formato, né, pessoal, do problema. Ou seja, cada uma daquelas massas de terra eu represento por um pontinho. Então tem 4 pontinhos, tá? Que são os nós. E as pontes, não interessa onde é que elas estão. Interessam quais são as extremidades da ponte e quais quais blocos de terra que elas estão conectadas. Por exemplo, aqui existe uma ponte, essa ponte que conecta essa ilha A com essa ilha D. Não me interessa a posição com que ela está. Me interessa que entre a ilha A e a ilha D existe uma ponte conectando, que está representada por um arco. Ok? Então, é um modelamento totalmente desprovido de forma. Ok? Não há problema algum. Tá? Eu poderia pegar esse arco que está aqui, ligando B com D, e fazê-lo por aqui, por exemplo. Não há problema algum. O que interessa é que tem uma extremidade no B e tem uma outra extremidade no D. Onde que ele está desenhado não me interessa. Ok? Jefferson, tudo bem? Tudo bem, professor. Muito bem. Vamos lá. Então, voltando. Esse é o grafo que modela o problema das pontes de Königsberg. Ok? Então, qual era o problema da ponte de Königsberg? Eu queria... Deixa eu limpar isso aqui de novo. Qual é a proposta? A proposta é que você fixe uma ponte arbitrariamente, por exemplo, fixe um nó arbitrariamente, fixe o nó D, e agora, como sendo o ponto de partida, ok? Qualquer um serve, tá? Em linguagem matemática, é invariante onde você começa. Então, por exemplo, suponha que eu comece nessa ilha denotada por D. A partir dela, eu quero passar por cada uma das pontes, ou seja, não posso esquecer nenhuma, e exatamente uma vez e voltar para essa ilha D. A pergunta é, existe um tal caminho? Como esse caminho é fechado, existe esse ciclo? Tá? Bom, o Euler deu uma resposta elegante, simples, que vale em geral. Qual é
qual é a estratégia do Euler? Ele mostrou a não existência de um tal circuito. De que maneira? Tá? Consideremos, por exemplo, a ilha da direita, a ilha D. Tá? Volto aqui. Essa ilha aqui, D, que está representada por um nó no meu gráfico. Tá? Um tal circuito deve chegar a esta ilha e sair o mesmo número de vezes. Ok? Então, eu quero visitar as pontes. Então, eu tenho que, por exemplo, visitar essa ponte. Ok? Mas depois eu tenho que visitar essa ponte. Então, se eu sair por aqui, passei por essa ponte e volto por aqui, isso tem que acontecer o mesmo número de vezes. Ok? Por exemplo, eu tenho que sair. Agora, se eu cheguei por aqui, eu não posso revisitar novamente essa ponte, porque eu quero passar por cada uma das pontes exatamente uma vez. Então, eu não posso passar novamente por esse arco, e nem novamente por esse arco. Então, obrigatoriamente, eu tenho que passar por esse arco. Ok? Ora, mas eu quero um caminho fechado, então eu devo retornar para cá. Mas eu não tenho como retornar, porque os 3 arcos já foram utilizados. Ok? Então, esse é o argumento simples e elegante. É o mesmo número de vezes. Logo, para que exista um circuito euleriano, deve haver um número par de pontes, ou seja, um número par de arcos, com extremidade nesta ilha ou com extremidade no nosso nó do grafo. Ok? Como existem 3 pontes nesta situação, Euler e nós concluímos que não é possível encontrar um circuito euleriano. Tá? Voltando de novo para cá no nosso desenho, limpando aqui. Bruno, por favor. Tá claro? Tá ok, tá ok. Professor, é só uma dúvida que eu tenho. Não importa em qual nó você começa um problema, certo? Exatamente. Tá ok. Ok? Ele é invariante por início, vamos chamar assim, ok? Assim, mas se Por quê? existe um... Por que é invariante? Porque eu quero passar por todos os arcos exatamente uma vez. Tá? Tá, Então, mas se existe um grafo aureliano, né? Se o grafo é aureliano, então independe do ponto que você começar, tem que ser, nesse caso, então tem que sair um número par de arcos desse nó? para circuitos eulerianos, ou seja, para um caminho fechado. Tá ok, Ok? entendi. A gente vai discutir depois a possibilidade de não ser fechado. É um outro problema que a gente quer resolver também. Ok? Uhum. Eu não preciso começar e terminar no mesmo nó. Ok? Certo. Eu poderia abrandar, eu quero visitar cada um dos arcos, tá? Mas não precisaria voltar ao ponto de partida. Tá? Certo. Por exemplo, no problema do inspetor de estradas, ele poderia começar lá na capital, percorrer cada uma das estradas e terminar numa outra cidade. Ok? Entendi. Ok? Mas aí não será um circuito, será só um caminho. Certo. Tá? Ok? Certo. Tudo bem? Perguntas são bem-vindas, tá, pessoal? Cleilson, por favor. Aqui tá tranquilo, professor. Muito bem. Douglas? Tranquilo, Luiz. Gabriele, por favor. Por enquanto tá ok, professor. Muito bem. Jefferson? Tranquilo, professor. Juan? Eu não tenho dúvidas. Muito bem. Marina, por favor. Muito bem. Paulo? Tudo bem? Renner? Tudo bem. Vinícius? Tudo bem? Muito bem. Continuemos, então. Tá? E, paulatinamente, nós vamos introduzindo as notações, etc. Muito bem. Então, vamos lá. Muito bem. Bom, aqui. Então, este argumento de Euler pode ser utilizado no problema do inspetor de estradas. Ok? Tá? Como no problema das pontes de Königsberg, não existe um circuito euleriano no grafo determinado pelo mapa rodoviário da figura 1. Por que que não existe? Porque, por exemplo, aqui na capital, eu tenho
3, portanto, número ímpar de estradas que são acessadas dessa cidade. Ok? Então, o mesmo argumento que a gente usou nas pontes de Königsberg, ou seja, cada vez que você chega, você tem que sair novamente, tá? Então, eu preciso de um número par, e aqui nessa cidade eu tenho um número ímpar de estradas que chegam nessa cidade. Luiz. Pois não? Só para entender uma coisa, esse argumento só fala pra gente quando não funciona, né? Tipo, Exatamente. se tiver par, não quer dizer que vai funcionar. Exatamente. Ah, tá bom. A gente vai ver que depois é suficiente. Ok? Ah, é? É. Tá, beleza. A gente vai mostrar que é necessário e suficiente. Ok? Tudo bem? Tá bom. Perguntas são bem-vindas, tá, pessoal? Tá? Muito bem. E o algoritmo vai ser trivial, Douglas. O algoritmo é siga em frente. Esse é o algoritmo. Tá bom. Okay? Tá? Siga em frente. Só não utilize onde você já utilizou. Tudo bem? Show de bola. Na aula que vem a gente termina isso aí. Na aula que hoje começamos hoje, na aula que vem a gente termina, tá? Então, pessoal, aquele problema lá do inspetor de estradas tem uma resposta trivial. A gente vai ver. Não existe um circuito euleriano no grafo determinado pelo mapa rodoviário da figura 1. Ok? Já que no nó correspondente à capital chegam 3 arcos. Assim, se o inspetor de estrada recebesse de seu chefe a incumbência de elaborar um trajeto nas condições do problema 1, ele poderia facilmente convencê-lo da impossibilidade de fazer. Ok? Como discutiremos a seguir, a situação do seu colega representante de vendas, ou seja, lá do problema 2, é bem pior. Ok? Muito bem, agora nomes, tá? Paulatinamente a gente vai introduzindo nomes e algumas definições. Daqui a pouco a gente torna isso mais preciso. Um circuito é um ciclo, tá, pessoal? É um caminho fechado, passando exatamente uma vez em cada nó de um grafo, recebe o nome de circuito hamiltoniano, em homenagem ao matemático Hamilton, ok? Que estudou esse tipo de problema. Um grafo que possui um circuito hamiltoniano é chamado de grafo hamiltoniano, em analogia com o grafo euleriano, ok? Bom, a situação do problema de verificar se um grafo é hamiltoniano, ou seja, se tem um circuito que passa exatamente uma vez por cada nó de um grafo, é bem diferente do problema anterior. Apesar de terem sido estudados por 2 séculos, não há, gravem isso aqui, por favor, na aula que vem eu vou convencê-los disso, não há uma caracterização eficiente dos grafos hamiltonianos. A palavra eficiente aqui está grafada, tá, pessoal? Eu vou fornecer para vocês um algoritmo para decidir se um grafo é um grafo hamiltoniano. Mas esse algoritmo não será eficiente. Seja lá o que isso signifique por enquanto. Ok? Tudo bem? Tá claro? Espero que sim. Espero convencê-los até a aula que vem de que isso de fato acontece. Muito bem. É muito fácil convencer alguém da existência de um circuito hamiltoniano em um grafo. Bom, basta que você exiba esse circuito, esse caminho fechado. Ok? No entanto, é difícil, em geral, convencer alguém da não existência de um tal circuito. Ou seja, como é que você convence que esse circuito não existe? Ok? Isso, de um modo geral, é difícil. Eu afirmo aqui, tá, que o grafo da figura 1 não tem um circuito hamiltoniano. Não tem. Como lá são poucos nós e poucos arcos, por tentativa e erro, a gente acaba se convencendo disso. Mas não existe um argumento simples
e geral para demonstrar tal fato. Então, desse modo, pessoal, o representante de vendas certamente terá mais trabalho do que o inspetor de estradas para convencer o seu chefe da impossibilidade de elaborar uma rota nas condições do problema 2. Ok? Nós veremos que, conforme o Douglas perguntou agora há pouco, nós veremos um teorema na aula seguinte que me dá uma condição necessária e suficiente para ter um circuito euleriano, do problema do inspetor de estradas. Mas não existe um teorema desse calibre, desse modo, para o circuito hamiltoniano. Ok? De fato, isso é um problema em aberto, num certo sentido. Eu quero discutir com vocês na aula que vem. Muito bem. Então, agora eu vou apresentar aqui algumas definições do que nós estamos entendendo como grafos, tá? E outras definições aparecerão nos exercícios, tá? Então, um grafo para nós é um conjunto não vazio de nós, ou vértices, e um conjunto de arcos tais que cada arco, esse é o ponto essencial, conecta dois nós. Ok? Então, você tem um conjunto não vazio de objetos, que eu estou chamando de nós, e um conjunto de arcos com a seguinte propriedade. Cada arco conecta dois nós. Essa é a propriedade. Ok? Então, o que é essencial num grafo? É o que nós chamamos de incidência dos arcos nos nós. Ou seja, quais arcos conectam quais nós. Isso é o ponto essencial. Isso é o âmago, é o cerne da definição de um grafo. Você me dá uma lista de nós, você me dá uma lista de arcos e me dá, para cada arco, quais são os nós que ele conecta. Ok? Vamos ver alguns nomes. Tá? Dois nós de um grafo são adjacentes se eles são extremidades de um arco. Ou seja, se existe um arco conectando esses dois nós. Ok? O que nós vamos entender por um laço? Um laço é um arco com extremidades no mesmo nó. Ou seja, é um arco que conecta um nó a ele mesmo. Ok? Dois arcos com as mesmas extremidades são chamados de arcos paralelos. Então, o que são arcos paralelos? São dois arcos distintos que têm as mesmas nós, têm os mesmos nós como extremidades. E de grande utilidade para nós aqui é um grafo simples. É um grafo que não tem laços, é livre de laços e não tem arcos paralelos. Ele é livre de arcos paralelos. Essa classe de grafos, ele é muito importante para a gente. Ok? Vamos seguindo com os nomes, pessoal. Daqui a pouco eu exemplifico isso. Tá? Fixa um nó do seu grafo. Qual é o grau? O que é o grau desse nó? É o número de arcos com extremidades nesse nó. Então, eu conto quantas extremidades de arcos que incidem nesse nó. Esse número, tá? É um número inteiro não negativo, né? É maior ou igual que zero. Ele é chamado de grau de um nó. Ok? O que é um subgrafo? Um subgrafo de um dado grafo, ele consiste de um conjunto de nós e de um conjunto de arcos, os quais são subconjuntos dos conjuntos originais de nós e de arcos do grafo. De modo que as extremidades de um arco devem ser os mesmos nós do grafo original. Ok? É a definição extremamente trivial, tá? Eu mantenho a relação de incidência. Eu seleciono alguns nós, alguns arcos do meu grafo,
mantendo a relação de incidência. Um caminho a partir de um nó NI até um nó NJ é uma sequência de nós e de arcos, iniciando-se no nó NI e terminando no nó NJ, obedecendo às relações de incidência do grafo. Um ciclo ou um circuito é um caminho a partir de um nó que retorna a este nó, de modo que nenhum arco aparece mais de uma vez no caminho. São nomes, tá, pessoal? Que com o uso a gente acaba aprendendo. Por último, antes de entrar numa ilustração, um grafo é conexo quando existe um caminho conectando quaisquer dois nós do grafo. Ok? Então, dados dois nós quaisquer, existe uma sequência de nós e arcos do grafo que conecta esses dois nós. Se isso valer para quaisquer dois nós, o nosso grafo é conexo. Por outro lado, o grafo é completo quando existe um arco que conecta quaisquer dois nós do grafo. Ou seja, eu pego dois nós quaisquer, existe um arco, não um caminho, pessoal, um arco que conecta esses dois nós. Vamos tentar ilustrar tudo isso a partir dessa figura aqui. Tá? Então, nessa figura, eu exibo um grafo, que eu estou chamando de G. Ele tem 4 nós, o nó N1, o nó N2, o nó N3 e o nó N4, e tem 7 arcos. O arco A1, o arco A2, o arco A3, o arco A4, o arco A5, o arco A6 e o arco A7. E eu já estou dizendo, está escrito, né, está desenhado, está ilustrado, quais são as conexões, quais são os arcos. Por exemplo, o arco A6, ele conecta os nós N2 e N4. Ok? O arco A1 conecta o nó N1 com o nó N2 e assim por diante. Então, o que nós temos aqui, pessoal, é uma representação do meu grafo G. Ok? Eu estou, por um abuso de notação, eu estou apresentando o grafo G pela sua representação. Ok? Observe que a representação é a mesma se você roda, se você gira, etc. Ou seja, ele é invariante por rotações, dilatações, etc. do plano. Ok? Bruno, pergunta, por favor. Por enquanto não, professor. Cleilson? Tranquilo. Sem dúvidas, Luiz. Douglas, por favor. Tranquilo, Luiz. Gabriele, por favor. Por enquanto tá tranquilo, Luiz. Jefferson. Professor, todo claro. Juan. No dúvidas, profe. Marina, por favor. Paulo. Tudo bem. Renner. Tudo bem. Vinícius. Sem dúvidas. Muito bem, então vamos para frente um pouco. Bom, vamos explorar um pouco isso aqui. Muito bem. Então, do ponto de vista formal, pessoal, como é que eu definiria esse grafo? Então, eu teria que dar um conjunto de nós, um conjunto N, que seria, então, N1, N2, N3, N4, N1, N2, N3 e N4. Teria que dar um conjunto de arcos, que eu vou chamar de A. Os arcos são A1, A2 até A7. Ok? Daria um conjunto de arcos, A1, A2 até A7. E agora, o que é o essencial? É a relação de incidência. Ou seja, para cada arco, eu tenho que dizer quem são as suas extremidades. Então, no fundo, eu tenho que criar uma função, que eu vou chamar de G, que vai do conjunto A para o conjunto
N cartesiano N. Vai do conjunto A para o conjunto N cartesiano N. Ok? N cartesiano N. N de nariz. Opa, aqui, N cartesiano N. Tá? E agora eu tenho que dizer, para cada arco aqui, por exemplo, o arco A1. E eu tenho que dizer quem é a sua imagem. A sua imagem será... Aqui, pessoal, é o conjunto dos pares não necessariamente ordenados, porque os nossos arcos não são direcionados. Eu não quero saber onde é que começa e onde é que termina esse arco, ok? Então, eu denoto assim, o arco A1, ele tem como extremidades o nó N1 e o nó N2, ok? E assim eu faço com todos os outros arcos daqui. Essa é a definição precisa de um grafo. Eu dou um conjunto não vazio, finito de nós, um conjunto de arcos e uma função que para cada arco me diz quem são as extremidades, quem são os nós, extremidades desse arco. Ok? Mas, como não há dúvidas que eu consiga caracterizar N e A e G quando eu te dou a representação do seu grafo, então, por abuso de notação, nós vamos trabalhar com o grafo como sendo a sua representação. Ok? Tá? Muito bem. Então, de acordo com a nossa definição, pessoal, vamos tentar seguir aqui. Tá? Deixa eu limpar isso aqui, por favor. Se tiver qualquer dúvida, se manifeste, hein, pessoal? Muito bem. Então, aqui. Os nós N1 e N3 são adjacentes. Como é que a gente mostra isso? N1 e N3 são adjacentes. De fato, existe um arco conectando o N1 com o N3. Existe o arco A4 que conecta o N1 com o N3. O N1 e o N4 não são adjacentes. Não existe um arco conectando o N1 com o N4. Ok? Tá? Muito bem. O arco A3 é um laço. Um arco A3 é um laço. Por quê? Porque as extremidades do arco A3 é o mesmo nó N2. Tá? Os arcos A1 e A2 são paralelos. Por quê? Porque as extremidades de ambos são N1 e N2. Ok? Então, continuando aqui, A1 e A2 são paralelos. Portanto, esse grafo G é um grafo que não é simples. Por quê? Porque tem um laço, tá? Já bastaria isso, e também tem arcos paralelos. Lembrando que um grafo é simples se ele não tem laço e se ele não tem arcos paralelos. Ok? Muito bem. Eu vou pegar um subgrafo, G', tá? Ele é obtido de G, deletando os arcos A2 e A3. Então, eu venho aqui, deleto esse arco A2, eu apago isso e apago esse aqui. Então, eu fico com um subconjunto dos nós e fico com um subconjunto dos arcos que mantém as relações de incidência. Ok? Observa que esse novo grafo, que é um subgrafo do grafo inicial, ele é simples. Ok? Ele não tem laços, porque eu deletei o A3, e não tem arcos paralelos, porque eu deletei o A2. Ok? Tá? Então, mantendo a notação, essa sequência aqui, N1, A2, N2, vou apagar aqui. Luiz, Foi não? subgrafo, você pode deletar nó? Posso. Desde que eu mantenha as relações de incidência. Ok. Por exemplo, que o Paulo está perguntando, Isso. eu podia tirar esse nó e todos os arcos que incidem nele. Tiro esse, tiro esse, tiro esse, tiro esse e tiro esse. O que sobrou? Sobrou aqui o N1, certo? Vou desenhar separado aqui. Sobrou o N1, sobrou o N3 e sobrou o N4. E eu fico com esse arco e esse arco aqui, por exemplo. Então, aqui está o N1,
aqui está o N3, aqui está o N4, aqui está o A4 e aqui está o A7. Esse grafo aqui, G, duas linhas, é um subgrafo do grafo G original, ok? Ok. Eu fiquei com esse nó, ou seja, com esse nó, com esse nó e com esse nó, e fiquei com esse arco e com esse arco, ok? Tudo bem. Então, a definição de subgrafo é: eu pego um subconjunto dos nós, que pode ser próprio ou não, tá? Pego um subconjunto dos arcos, que pode ser próprio ou não, mas eu tenho que manter a relação de incidência, ok? Eu não poderia vir aqui, Paulo, e colocar mais um cara aqui, ó, um nó, aqui, um arco aqui a 8, certo? Porque eu estaria conectando o N1 com o N4, e o N1 com o N4 não são adjacentes no grafo original. Então, isso aqui não é um subgrafo, é um outro grafo, ok? Ok, obrigado. Tudo bem? Perguntas são bem-vindas, tá, pessoal? Muito bem. Então, voltando aqui no caminho, tá? Então, se eu pegar N1, A2, N2, deixa eu voltar aqui, deletar isso aqui tudo, N1, que negócio? N1, A2, N2, então N1, A2, eu venho por aqui, N2, passo por aqui, A3, N2, A6, N4. A3, passo por aqui, volto para N2, A6, N4. Então, eu saí daqui, percorri esse arco, cheguei aqui, percorri esse arco, cheguei aqui, percorri esse arco, cheguei aqui. Isso é um caminho conectando os nós N1 com N4. É uma sequência de nós e de arcos que começa no N1 e termina no N4. Esse começa, pessoal, é entre aspas, e esse termina é entre aspas, tá ok? Ok? Porque eu poderia começar no N4, vir para o N6, chegar no N2, o N3, o A2 e o N1. Ok? É um caminho conectando o N4 com o N1, ou o N1 com o N4. Ok? Muito bem. Limpando aqui. Agora, se eu faço isso aqui, começo no N3. Venho aqui por o A5. Chego no N2. Venho pelo A2. Chego no N1. E volto no N3. Essa sequência é um circuito, ou um ciclo. Eu comecei no nó N3, percorri arcos e nós e voltei para o N3. Ok? Então, um circuito ou um ciclo é um caminho fechado, que começa e termina no mesmo nó. Ok? Que mais? Grau. Grau. Vamos falar do grau aqui, por favor. Isso é um conceito importante para a gente. Tá? Por exemplo, qual é o Bruno, qual é o grau do nó N1? 3. 3. Porque eu tenho 3 extremidades de arcos conectando o nó N1. Ok? Vinícius, por favor, qual é o grau do nó N2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só contar. 1, 6, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, o grau do nó N2 é 6. Tem 6 extremidades de arcos conectando o nó N2. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Tá? Mas isso é importante para a gente. Bom, eu acho que dos conceitos que a gente viu, tá? Estão quase todos aqui. Tá? Muito bem. Eu quero falar agora de 2 famílias importantes, tá? Que a gente vai revisitá-la também com uma certa frequência. A primeira família é a família denotada por KN. Tá? Quem é a família KN para N pertencente aos naturais? São todos os grafos, para cada N fixado, N vai ser o número de nós, são os grafos simples e completos com N nós. Simples, não tem laços e não tem arcos paralelos. Completos, quaisquer 2 nós têm um arco conectando os 2. Ok? Voltando lá.
aqui. O que é um grafo completo? Quando, dados quaisquer dois nós, existe um arco conectando os dois nós. Ok? Tá? Isso é completo. Simples. Volta de novo. Porque quando é que um grafo é simples? Vai para cá. Simples está aqui, embaixo. Deixa eu deletar aqui. Simples. Um grafo é simples se ele não tem laços e não tem arcos paralelos. Ok? Então, a família KN, N pertencente aos naturais, tá? Para cada fixa um N, então quem é o grafo K índice N que você fixou? É o grafo que é simples e completo com N nós. Ok? Eu vou apresentar aqui os 4 primeiros elementos dessa família. Vou apresentar o K1, o K2, o K3 e o K4. Preciso de uma ajuda aqui. Cleilson, por favor. Como é que é o K1? Por definição. Então, quantos nós tem o K1, Cleilson? Professor, não compreendi muito bem, não. Você poderia repetir? Posso. Então, quem que é o grafo KN? É o grafo que tem N nós, é simples e completo. Ok? Tá clara a definição? Ok. Então, agora eu pego N igual a 1. Então, eu tenho quantos nós? Um único nó, né? Um único nó. Então, vou desenhar aqui por um pontinho. Ok? Quantos arcos eu tenho nesse grafo? Acho que tem a possibilidade de se ter um laço aí, né? Ou Então, eu nenhum. poderia ter, por exemplo, isso aqui, certo? Sim. Mas ele é simples. Se ele é simples, ele não tem laços. Ok? É. Então, não pode ter isso. Ok? Ok. Então, o grafo K1 é um único ponto. Só tem um nó, tem 0 arcos. Ok? Ok. Muito bem. Vamos aproveitar você mesmo, Cleilson. Vamos fazer o K2. O K2 tem quantos nós? Por definição, 2 nós. 2 nós. Estão aqui. 2 pontinhos. Ok? Deixa eu deletar isso aqui. Ó. 2 pontinhos. Muito bem. Quantos arcos nós vamos ter? Bom, ele é completo. Se ele é completo, quaisquer 2 nós tem que ter um arco conectando, certo? Sim. Então tem que ter um arco. Pode ter mais de um? Pode. Como é que você Acho que colocaria pode. mais um outro arco aqui? Espera. Ou você coloca um laço, mas que não pode, porque ele é simples. Porque é simples. Ou você coloca Um arco paralelo. paralelo. Também Mas não não pode porque ele é simples. Isso. Ok? Uhum. Então, a única possibilidade é um nó aqui e um único arco conectando os dois. Ok. Certo? Tudo Sim. bem? Então, Ok. por indução, a gente faz todos os Ks, Ns para N qualquer. O K1 é um único nó, o K2 é formado por 2 nós e um único arco, o K3 é um triângulo, 3 nós, e ele é completo, então, se eu pegar esse e esse, tem que ter um arco conectando, se eu pegar esse com esse, tem que ter um arco conectando, se eu pegar esse com esse, tem que ter um arco conectando. Não posso ter arcos paralelos, não posso ter laços, então é um triângulo. Agora, aqui observe que o K4 tem 2 representações, pelo menos. Ok? Então, eu tenho 4 nós. Se eu pegar 2 nós quaisquer, eu tenho que ter um arco conectando. Se eu pegar esse com esse, eu tenho que ter um arco conectando. E não posso ter laços nem arcos paralelos. Ok? Observe que aqui é proposital, pessoal. São 2 representações distintas do mesmo grafo. Qual é a diferença entre as duas, Cleilson, por favor?
Porque uma você tem esses arcos cruzados aí, no outro você não... Isso. Você dá uma Esse é o volta? ponto essencial. Nessa representação da direita, eu não tenho cruzamento de arcos que está aqui. Ok? Eu consigo representar o grafo K4 dessa maneira aqui da direita, e essa representação eu não tenho cruzamento de arcos. Tá claro, Cleilson? Tá claro sim, professor. Muito bem. A família KN está clara, por favor, para todo mundo? Deixa eu perguntar aqui. Bruna, a família KN está clara? Ok. Douglas, essa família está clara? Tá claro. O número de arcos, ele cresce bem, né? Assim, conforme o N cresce. Isso. Tá? Exatamente. Nós vamos discutir isso mais tarde. Tá? Gabriele, por favor, está clara a família KN? Tá sim, professor. Jefferson? Sí, profesor, está claro. Ok, o Juan já se manifestou. Marina, por favor. Ok. Paulo? Tá claro. Renner? Tá claro. Vinícius? Tá claro. Muito bem, então vamos lá, vamos seguir. Tá? A outra família, pessoal, importante para nós, é a família denotada por K índices M,N. M de Maria e N de nariz. Que são grafos chamados completos bipartidos. Eu vou tentar explicar esses nomes aqui. Tá? Um grafo G é um grafo completo bipartido. Então, de onde é que vem esse nome bipartido? Se o seu conjunto de nós, que é o conjunto N, pode ser particionado em dois conjuntos disjuntos não vazios, N1 e N2. Ok? Tá? Então, o N para nós, o N, o conjunto de nós, ele é a união de N1 com N2. N1 não vazio, o N2 também não vazio, tá? E tal que N1 interseção com N2 é vazio. Ok? Então, uma partição mesmo. O nome está correto. Eu particiono meu conjunto de nós em dois conjuntos. Dois conjuntos não vazios que têm interseção vazia. De modo que, tá? Dois nós de G são adjacentes, ou seja, existe um arco entre esses dois nós, se somente se um dos nós está no N1 e o outro nó está no N2. Ok? Então, eu consigo uma partição do conjunto de nós em dois conjuntos, disjuntos não vazios, e existe um arco no meu grafo, sem somente se um nó desse meu arco está num conjunto e o outro nó está no outro conjunto. Tá? Se o número de nós em N1 é M de Maria e o número de nós em N2 é N, nós denotamos o nosso grafo por K índices M,N. Ok? Tá clara a definição, Bruno, por favor? Tá sim. Tá ok? Cleilson, tá clara a definição? Tá sim, Luiz. Por exemplo, quem é o K2... Eu vou denotar aqui o K33. Desculpa, K23. Então, quem é o K23? Está aqui. Eu tenho um nó aqui, um nó aqui. Então, esses dois nós estão no conjunto N1. Esses três nós aqui embaixo, esse e esse, estão no conjunto N2. A união de N1 com N2 me dão todos os nós, ok? E observe agora, dado qualquer nó de N1, por exemplo, esse, ele se conecta a qualquer nó de N2. Ele se conecta aqui com esse nó de N2, se conecta aqui e se conecta aqui. Agora você me dá esse nó de N1, ele se conecta a cada um dos nós de N2. Ok? Então, ele cumpre com a nossa definição. Existe um arco no meu grafo, sem somente ser
ele tem extremidade num nó de N1 e uma outra extremidade no nó de N2. Ou seja, eu não posso conectar aqui nós de N1, não posso conectar nós de N2. E não posso esquecer de nenhum arco que conecta um nó de N1 com um nó de N2. É C e somente C. Douglas, está claro? Tá claro, tá claro. Muito bem. Então, com isso, a gente fecha essa primeira parte dessas definições. Eu quero agora usar isso. Ok? Eu quero usar isso na segunda parte. Aqui. Tá? Eu quero falar da fórmula de Euler e quero fazer algumas aplicações imediatas hoje na própria teoria dos grafos. Outras aplicações nós veremos nas aulas que vêm. Ok? Então, vamos lá. De novo, os assuntos aqui estão nos capítulos 5 e 6 do livro da Judith Gersten. Tá? Muito bem. Nós vamos nos atentar aqui para os chamados grafos planares. O que vai ser um grafo planar? É um grafo, tá? Então, cumpre a definição de ser grafo, mas ele tem uma representação num plano de modo que os arcos intersectam apenas nos nós. Ok? Tá claro a definição? Vinícius, por favor? Tá claro, Luiz? Então, você tem um grafo. Se existir uma representação desse seu grafo num plano, de modo que os arcos só se intersectam nos nós, esse grafo é planar e está na sua representação planar. Ok? Nós vimos aqui, agora há pouco, que eu tenho essa representação para o K4. Essa representação tem interseção de arcos. E essa interseção não é um nó. Então, essa representação tem interseção de arcos. Mas o mesmo grafo K4, em vez de pegar esse arco aqui, que conecta esse nó, por exemplo, N1, N2, N3 e N4. A mesma coisa aqui. Mesma coisa, tá, pessoal? N1, N2, N3 e N4. Observa que em ambos nós temos a mesma quantidade de nós, a mesma quantidade de arcos e mantém a relação de incidência. Esse arco aqui conecta os nós N1 e N2. Eu tenho um arco aqui que conecta o N1 com o N2. E assim sucessivamente. Esse arco aqui, pessoal, que está cruzando aqui nesse ponto, ele conecta o N1 com o N3. E é desenhado aqui mantendo a relação de incidência. Ele conecta o N1 com o N3. Portanto, esse grafo da direita é o mesmo grafo da esquerda, só que com uma representação sem cruzamento de arcos. Portanto, esse grafo K4, ele é planar. Ele admite uma representação num plano sem cruzamento de arcos. Ok? E eu vou, sempre que falar de um arco planar, falar da sua representação planar. Ok? Bruno, tá claro? Tá claro sim, professor, mas eu tenho uma dúvida. É essencial. Tudo bem, Bruno? Tudo certo. Eu tenho uma dúvida quanto... todo gráfico admite uma representação planar? Não, eu acho que só não. aqueles que são planares. Se ele admitir, ele será um grafo planar. Ok. Nós vamos discutir isso agora, daqui para frente, até na hora do almoço. Ok? Ok. Cleilson, por favor. Tudo ok, professor. Douglas. Show de bola, Luiz. Gabriele. Ok, professor. Jefferson. Tudo ok, professor. Juan. Sem dúvidas, profe. Ok. Marina, por favor. Paulo. Tudo bem. Renner. Tudo bem. Vinícius. Tudo bem. Show de bola, hein, pessoal? Show de bola. Vamos lá, então. Então, o objetivo nosso é discutir esse objeto, grafo planar. Ok?
Muito bem, então vamos considerar agora o K5. É o grafo planar, desculpa, é o grafo simples e completo com 5 nós. Grafo simples não tem laços e não tem arcos paralelos. Completo, quaisquer 2 nós, existe um arco conectando. Ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui 5 nós. Um nó 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei aqui, como ele tem que ser completo, quaisquer 2 nós tem que ter um arco conectando. Então, tem que ter um arco conectando o nó 1 com o nó 2, o nó 1 com o nó 5, o nó 5 com o nó 4, o nó 4 com o nó 3 e o nó 3 com o nó 2. Ok? Agora eu vou acrescentar mais arcos. Como ele é completo, ele tem que ter um arco conectando o 1 com 3 e um arco conectando o 1 com 4. Aqui. Ok? Então, aqui observe, o 1 conecta com 2, o 1 conecta com 3, o 1 conecta com 4 e o 1 conecta com 5. Ok? Muito bem. O 2 tem que conectar com 1, o 2 tem que conectar com 3, o 2 tem que conectar com 4 e o 2 tem que conectar com 5. Ok? Muito bem, porque ele é completo, pessoal. Quaisquer 2 nós tem que ter um arco conectando. Então, o que falta aqui para eu completar o K5? Observe, então, que o 1 se conecta com 2, com 3, com 4 e com 5. O 2 se conecta com 1, com 3, com 4 e com 5. O 3 se conecta com 1, o 3 se conecta com 2, o 3 se conecta com 4. Puxa, eu tenho que conectar o 3 com 5. Ok? O 4 se conecta com 1, o 4 se conecta com 2, o 4 se conecta com 3 e o 4 se conecta com 5. O 5 se conecta com 1, o 5 se conecta com 2, falta conectar o 5 com o 3 e o 5 se conecta com o 4. Então, eu preciso colocar apenas, falta para completar o K5, apenas um arco que conecta o 3 com o 5. É possível fazer isso sem cruzamentos? Douglas, por favor. Desse jeito que você desenhou, parece que não, mas não sei se tem um outro jeito. Isso. Então, do jeito que eu estou propondo, parece que não, porque se eu vier por aqui, eu vou ter que cruzar aqui, certo? E por outro lado... Opa, fiz besteira aqui. Como é que eu faço aqui para consertar a besteira? Me permita aqui consertar a besteira aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, uma maneira seria por dentro, a outra maneira seria por fora. Aí eu venho por aqui para conectar, mas aqui eu cruzo com esse arco. Então, a resposta do Douglas é precisa. Dessa maneira que eu coloquei o desenho, não dá para colocar esse arco. Ok? Então, parece não ser possível conectar os nós 3 e 5 sem intersectar outros arcos. Ou seja, Bruno, parece que esse grafo K5 é não planar. Parece. Ok? Alguém fez alguma pergunta, por favor? Profesor, una pregunta. Ahí no podemos tener arcos paralelos. Não, porque o grafo K5 ele é simples. Certo? Ele tem 5 nós, é simples e completo. Então não pode ter arcos paralelos nem laços. Ok? Tá bom. Tudo bem? Tá? Tá claro, pessoal? Tudo bem com o K5 aqui por enquanto? Então aqui de novo, tá? Então, deste modo, parece que o grafo K5 é não planar. No entanto, o que fizemos não é uma prova da não planaridade. Uma tal prova será dada em breve. Ok? Tá? Muito bem. Então, agora eu quero discutir a tal fórmula de Euler. Tá? Todo mundo conhece, alguma vez na vida já tropeçou com isso, não necessariamente em grafos, mas em poliedros convexos. É a mesma fórmula de Euler. Ok?
Tá? Então, um grafo planar, simples e conexo, tá? Quando desenhado, quando representado na sua representação planar, sem cruzamento de arcos, ele decompõe, ele divide o plano em um número finito de regiões. Lembrar que os nossos grafos têm um número finito de nós e um número finito de arcos. Ok? Então, suponha que eu tenho um grafo planar, simples e conexo, desenhado, representado na sua forma sem cruzamento de arcos. Tá? Ele vai decompor o plano no número finito de regiões. Essas regiões são de dois tipos. As que são limitadas pelos arcos e nós do grafo, e uma que é ilimitada. Ok? Tá? Euler observou a relação entre o número n de nós, o número a de arcos e o número r de regiões, determinadas por um tal grafo. Tá? Mais precisamente, o Euler demonstrou o seguinte teorema. Esse é o teorema. Tá? E o que o teorema diz é a fórmula de Euler. Considere um grafo G planar, simples e conexo, na sua representação planar, sem cruzamento de arcos. Ok? Então, o número de nós, menos o número de arcos, mais o número de regiões, contando a região ilimitada, ou seja, a região não limitada, é um invariante. Esse número é 2. Ok? Bruno? Vamos lá? A fórmula Ok. de Euler é novidade para você? Não. Ok? Cleilson, por favor. Minha dúvida é só como diferenciar um grafo conexo de um não conexo. Porque aí na O grafo definição tem conexo, planar, simples e conexo. o grafo conexo significa dizer que, dados dois nós quaisquer do grafo, existe um caminho formado por nós e arcos do grafo conectando os dois nós. Ok? Agradecido, professor. Ok? Perguntas são bem-vindas, tá, pessoal? Tá, o Cleilson, é a ideia de conexidade por caminho que você estudou em topologia, certo? Sim, e no curso do Viana também a gente viu um Ok? pouco Então disso. você sai passeando por nós e arcos de modo a visitar quaisquer dois nós do seu grafo, certo? Obrigado, Luiz. Nada. Douglas, por favor. Não, já tinha visto já essa fórmula. Ok. Gabriele. Tá tudo ok, professor, mas eu não tinha visto ainda não. Ok. A gente vai demonstrar. Mais do que ver, a gente vai demonstrar essa forma. Tá? Jefferson, por favor. Não, professor, tudo bem. Entendendo tudo. Ok. Juan. Muito claro, professor. Sem dúvidas Marina. ainda. Paulo, por favor. Quando eu vi essa fórmula lá no ensino médio, envolvia fácil. Isso. Se você trocar nós por vértices do poliedro, trocar arcos por aresta do poliedro e trocar regiões por faces do poliedro, é a mesma forma. Ok? Ok. É a mesma forma. A demonstração, inclusive, é a mesma. Por incrível que pareça. Né? Como é que é, Marina, por favor? Como é que é o negócio? A representação planar não vai ser única? Não vai ser única, mas o número de nós menos o número de arcos mais o número de regiões é invariante. Ok? É sempre 2. Qualquer representação planar que você faça é obedecida a essa relação. Ok? Muito bem. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Renner, por favor. Luiz, o número de regiões não vai mudar de acordo com o desenho do grafo? Não. Vai mudar o formato só. Ok? Se você tiver fixo o restante dos outros, né? Ok? Porque se você mudasse o número de regiões, você tem que mudar o número de nós ou de arcos. Porque aquela expressão, aquela conta, n menos a mais r é sempre 2, é fixo. Tá? Ok? Ok. Vinícius, por favor. Não, entendi, professor.
Vamos lá, então. Então, vamos demonstrar isso aqui. Ok? Muito bem. Então, a gente vai fazer a prova, e qualquer reunião de matemática, por mais michuruca que seja, por exemplo, a nossa, tem que ter um teorema e uma prova de um teorema, senão não é reunião de matemática. Tá? A definição de reunião de matemática é essa, tem que ter um teorema e uma demonstração de um teorema. Tá? Então, nós vamos fazer a prova da fórmula de Euler por indução no número A de arcos de um grafo G. Ok? Tá? Bom, o primeiro caso é o A igual a zero. Eu posso ter 0 arcos. Eu não posso ter 0 nós, porque o conjunto de nós é não vazio, por definição. Ok? Então, então eu tenho 0 arcos. G não tem arcos. Se o G não tem arcos, ele só tem um nó. Ok? Por quê? Quais são as hipóteses? O grafo é simples e conexo. Ok? Então, eu não posso ter 2 nós, 2 ou mais, porque para ser conexo, o Cleilson teria que ter um caminho ligando os dois. Ok? Mas eu tenho 0 arcos, então não posso ter esse cara aqui. Então, eu só posso ter um nó. E não posso ter arcos paralelos, eu tenho 0 arcos. Ok? Então, de modo que o n é igual a 1. O meu grafo tem apenas um nó. Ok? Bom, nesse caso, qual é o número de regiões? O número de regiões é uma. Eu só tenho a região não limitada. Ok? Então, agora observe que para esse cara, n vale 1, a vale 0 e r vale 1. Aqui. Portanto, essa expressão é igual a 2, que é exatamente a fórmula de Euler. N menos A mais R é igual a 2. Ok? Ou seja, a fórmula de Euler é verdadeira para o caso inicial, onde eu tenho A igual a 0 arcos. Bruno, tudo bem? Ok. Muito bem. Se tiver dúvida, proteste. Hein? Vamos lá. Hipótese de indução. A fórmula de Euler 1 é verdadeira para grafos planares, simples e conexos, são as nossas hipóteses, com K arcos. Ou seja, N menos K mais R é igual a 2. A fórmula de Euler é verdadeira para para um grafo planar, simples e conexo com K arcos. E eu quero mostrar que a fórmula é verdadeira para grafos planares, simples e conexos com K mais 1 arcos. Ok? Tá? Então, considere um grafo G', planar, simples e conexo, na sua representação planar, com A igual a K mais 1 arcos. Ok? Então, eu vou pegar um grafo planar, simples e conexo, na sua representação planar, com A igual a K mais 1 arcos. E, de alguma maneira, eu quero usar a hipótese de indução para mostrar que, para esse grafo, vale a fórmula de Euler. Ok? Então, vamos lá. Eu vou separar em 2 casos. Eu vou por exaustão. O caso 1, o grafo G' tem um nó de grau 1. No caso 2, o grafo G' não tem um nó de grau 1. Como ocorre um ou outro, eu estou em todos os casos possíveis. Ok? Então, vamos para o caso 1. O grafo G' tem um nó de grau 1. Ok? Então, o que eu faço? Eu, temporariamente, eu retiro este nó de grau 1 e o arco conectado a ele. Aqui. Eu tenho um nó de grau 1, esse em cor de rosa. O que é ter um nó de grau 1? Chega nele uma extremidade de arco. Então, o que eu faço? Eu deleto e obtenho um subgrafo, G, deleto o meu nó e o arco conectado a ele. Ok? Gabriel, está claro essa passagem? Sim, professor. Muito bem. O que é esse grafo G? Bom, esse grafo G
ele é um subgrafo do G'. Como o grafo G' era planar, simples e conexo, é óbvio que o grafo G é planar, simples e conexo. Eu só deletei esse nó e esse arco. Eu não estou alterando a planaridade, eu não estou alterando a simplicidade e não estou alterando a conexidade. Ok? Só que esse cara aqui, o G' tinha K mais 1 arcos. Como eu deletei esse arco, o G tem K arcos. Portanto, o G é um grafo planar, simples e conexo com K arcos. Vale para ele a hipótese de indução. Então, para ele, vale essa fórmula de Euler. Ok? Com isso, obtemos um grafo G, planar, simples e conexo com K arcos. Quantos nós? N menos 1 nós. Porque o G tinha N nós. E eu deletei 1. E com R regiões. Exatamente o mesmo número de regiões do G'. Porque quando eu deleto aqui, eu não altero o número de regiões. Ok? Portanto, pela hipótese de indução, o número de nós, que é N menos 1, o número de arcos, que é K, e o número de regiões, que é R, essa expressão vai dar 2. Ok? Douglas, está claro? Tá sim, Luiz, claro. Ok? Isso para o grafo G. O que acontece para o grafo G'? Eu acrescento ao grafo G, eu faço o processo de volta. Eu acrescento um nó e um arco. E não me modifico o número de regiões. Ok? Então, para o grafo original G', acrescentamos a G um nó e um arco, que foram removidos. Observe que o número de regiões não foi alterado. Portanto, para G', G' tem N nós, K mais 1 arcos e R regiões. Isso aqui é a expressão de nós, arcos e regiões de G'. Agora eu associo esse menos 1 aqui com o N. Aqui fica menos K e aqui fica mais R. Ora, mas essa expressão aqui é exatamente essa expressão 2 para o grafo G. E a gente sabe para o grafo G, como ele está na hipótese de indução, essa expressão vale 2. Então, essa expressão da direita vale 2. Jogo fora, portanto, a expressão da esquerda vale 2, que é a fórmula de Euler para o grafo G'. Ok? Vinícius, está claro? Ô, Luiz, eu tenho uma dúvida. Pois não? No caso, pela demonstração, você está fixando a quantidade de nós? Não. Eu estou pegando, vamos de novo aqui. Eu estou pegando um grafo. Estou pegando um grafo que tenha K mais 1 arcos. Ok? Estou fazendo a indução sobre o número de arcos. Ok? Então, eu separei em 2 casos. Ele tem um nó de grau 1 ou não tem um nó de grau 1. Então, a gente está nesse caso aqui. Ok? Ele tem um nó de grau 1. Então, o G' tem uma certa quantidade de nós. Tem uma certa quantidade de arcos, que é K mais 1, e tem uma certa quantidade de regiões. Ok? Tá? Tudo bem? Certo. Tá? Então, ele tem uma certa... Você chama quantos nós você quer que ele tenha? Só para a gente fixar. Pode ser que nem um exemplo, 5? Não, 5 não. Tem que fixar um número, N, ok? Ah, certo, entendi. Então, esse cara aqui tem N nós, certo? E tem N nós, deixa eu escrever aqui, N nós, só para ficar mais fácil, N nós, e eu estou fixando K mais 1 arco, certo? E tem R regiões. Ok? Então, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que o número de nós menos o número de arcos mais o número de regiões, quero mostrar que é igual a 2. Quero mostrar, certo?
Tudo bem, Vinícius? Certo. Então, agora eu tento usar a hipótese de indução. Eu estou fazendo a hipótese de que ele tem um nó de grau 1. Ok? Então, eu crio um subgrafo, deletando esse nó e esse arco. Veio para cá. Ok? Esse grafo G é um subgrafo de G', portanto, ele é, por construção, planar, simples e conexo. Certo? Com quantos nós? N-1. Isso, N-1 nós. Quantos arcos? K-1 também? Não, eu tinha K mais 1. Tirei 1, Ah, verdade, K. K arcos. E quantas regiões? Mesma quantidade, certo? Essa operação de deletar esse nó com esse arco não altera o número de regiões, ok? Entendi. Tudo bem? Agora, esse camarada aqui tem K arcos, certo? E para grafos planares simples e conexos com K arcos, vale a hipótese de indução. Portanto, a fórmula de Euler é válida para ele. Então, para ele, vale o número de nós, mais o número de arcos, mais o número de regiões, menos aqui, né? Menos, é igual a 2. A forma de Euler, por hipótese de indução, vale para esses caras. Certo? Ok, Vinícius? Certo, entendi, Luiz. Essa parte da região que estava confundindo. Não, porque se tem um nó de grau 1, ele não contribui na formação de uma região, certo? Sim, sim. Ok? Então, agora, eu quero somar esse cara aqui. Bom, agora eu associo aqui, né? É N, esse menos 1 aqui eu associo aqui. Menos 1. Aqui ficou menos K mais R. Ora, mas isso é exatamente o que está aqui. Que é igual a 2. Portanto, a fórmula de Euler vale para o nosso arco com K mais... com o nosso grafo com K mais 1 arcos. Certo? Ok, Vinícius? Certo, obrigado, Luiz. Nada. Observe, Vinícius, nós estamos no caso 1. Então, caso 1, está demonstrado o teorema. Se o nosso grafo original tem um nó de grau 1, está feita a prova. Mas falta o caso 2. O grafo G não tem um nó de grau 1. Tá certo, Vinícius? Eu não posso fazer essa operação que foi feita aqui. Eu não tenho um nó desse tipo. Certo? Certo. Então, vamos para ele. Ok? Vamos para ele. Aqui já foi. Né? Aqui, caso 2. O nosso grafo original, planar, simples e conexo, o nosso grafo original G', planar, simples e conexos, com N nós, K mais 1 arcos e R regiões, tá? Não tem um nó de grau 1. Não tem. Ok? Qualquer que seja o nó que você pegar, o grau desse nó é maior ou igual que 2. Ok? Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou temporariamente, eu vou deletar, eu vou retirar um arco que contribui na formação de uma região limitada. Aqui. Ok? Eu não tenho nós de grau 1. Todos os nós têm grau pelo menos 2. Então, eu vou pegar um arco que contribui aqui na formação dessa e dessa região limitada. Ok? Isto é sempre possível de se obter, pois se nenhum arco contribuísse na formação de uma região limitada, existiria um nó de grau 1. Ok? Fica como exercício se convencer disso. Se eu não tenho nó de grau 1, eu sempre tenho um arco aqui em azul que contribui na formação de uma região limitada. Então, eu vou criar um subgrafo deletando um desses arcos. Eu deletei aqui o grafo, o arco desse. Ok? Muito bem. Vamos lá, Vinícius, me ajuda aqui. Quando eu fiz isso, quantos nós tem o grafo G? Continua tendo N. N nós. Então, o grafo G tem N nós. Quantos arcos tem o grafo G? K.
K arcos. E quantas regiões? R-1. Isso, show de bola. R-1 regiões. Agora, o que interessa é que ele tem K arcos, certo? E ele é planar, simples e conexo. Ok? Então, para ele, vale a hipótese de indução. Então, a hipótese de indução significa dizer que quando eu somar o seu número de nós, subtrair o seu número de arcos e somar o seu número de regiões, isso tem que ser igual a 2 pela hipótese de indução. Certo? Concorda, Vinícius? Concordo. Ok? Muito bem. Agora vamos voltar para o Gelinha. Quantos nós tem o Gelinha? Faz o processo de volta. Quantos nós tem o Gelinha? Continua tendo N. N. Quantos arcos tem o Gelinha? K mais 1. K mais 1. Eu estou somando nós, subtraindo os arcos e somando as regiões. Quantas regiões ele tem? R. R. Agora, esse menos 1 que vai aparecer aqui, eu vou associar com o R aqui. Vai ficar N menos K mais R menos 1. Ora, mas N menos K mais R menos 1 dá quanto? Dá 2. Portanto, o número de nós do Gelinha menos o número de arcos do Gelinha mais o número de regiões do Gelinha é igual a 2. Ou seja, a fórmula de Euler vale para o Gelinha. Ok? Concorda, Vinícius? Certo, Luiz. Ok? Como nós demonstramos para os dois casos, para o caso onde o Gelinha tem um nó de grau 1 e para o caso onde o Gelinha não tem nó de grau 1, nós demonstramos para todos os casos. Portanto, o teorema de Euler ou a fórmula de Euler está demonstrada para grafos planares, simples e conexos na sua representação planar. Bruno, por favor. Ok, sem claro? pergunta. Tá claro. Cleilson. Perfeito, professor, sem dúvidas. Douglas. Tranquilo, Luiz. Gabriele. Tranquilo, professor. Jefferson. Todo claro, profesor. Sin Ok, problema. Juan. Ok, profe. Marina. Muito bem. Paulo. Ok. Renner. Ok. Vinícius. Tudo certo? Muito bem. Então, com isso, a gente pode fazer duas aplicaçõezinhas imediatas aqui. Tá? Aqui a demonstração está feita. Vocês dão uma olhada nisso. Se tiver dúvida, a gente volta a discutir isso no atendimento. Não há problema nenhum, tem que se convencer disso. Tá? Muito bem. Esse teorema 2 está deixado como exercício. Ele é trivial. Basta você pensar um pouquinho, mas é essencial para o que nós vamos fazer. Tá? Então, considere um grafo planar, simples e conexo, na sua representação planar. Ou seja, nas hipóteses da fórmula de Euler. Suponha que ele tenha N nós e A arcos. Ok? Valem as seguintes afirmações. Se o número de nós é maior ou igual que 3, o número de arcos é menor ou igual que 3n menos 6. Se o número de nós é maior ou igual que 3, e, além disso, não tem ciclos de comprimento 3, ou seja, não tem triângulo, não tem regiões triangulares, tá, pessoal, no nosso grafo. Não tem isso aqui, ó. Não tem isso. Não tem triângulos, ok? Porque se tivesse isso, teria um ciclo, né, um caminho fechado de comprimento 3. Comprimento é o número de arcos que você usa no seu ciclo, ou no seu caminho. Então, se o n é maior ou igual que 3 e não tem ciclo de comprimento 3, eu posso melhorar essa estimativa do item 4 para o item 5. Ou seja, o número de arcos é, no máximo, 2n menos 4. Ok?
Douglas, está claro essas duas desigualdades? Tá claro sim, Luiz. Como é que se interpreta essas desigualdades, do ponto de vista pictórico? A 4, por exemplo. Peraí, deixa eu pensar um pouquinho aqui. 2 segundos. Você está fornecendo uma cota superior para o número de arcos para o grafo ser planar. Isso. Então, se você fixar o N, Douglas, fixa o N. Se o seu grafo é planar, simples e conexo na sua representação planar, você não pode aumentar muito o número de arcos, certo? Certo. Obrigatoriamente, se você aumenta, você vai ter que ter interseções de arcos. Ele vai deixar de ser planar, ok? Beleza. A mesma coisa para o 5. Ok? Então, pessoal, se eu fixar o número de nós e quiser construir grafos planares, simples e conexos com aquele número de nós, eu não posso exagerar na quantidade de arcos. Intuitivamente está claro, né? Porque em algum momento eu vou ter que cruzar esses arcos. Ok? Tá? Nós vamos usar essas duas cotas aqui para duas aplicações imediatas para a gente terminar o encontro de hoje. Aqui. Tá? Nós vamos mostrar que o K5 é não planar. Ok? Cleilson, de novo, preciso da sua ajuda. Quem que é o K5 para a gente? Tem 5 nós. 5 nós. O que mais? Ele é simples, certo? Conexo. E completo. Certo? O completo implica em conexo, certo? Completo significa, dados dois nós quaisquer, tem um arco conectando. Ou seja, esse arco é, em particular, um caminho. Portanto, todo grafo completo é conexo, certo? Ok. A gente fez um desenhozinho lá atrás e parecia que o K5 ele é não planar. Nós vamos mostrar que ele é não planar de fato. Ok? Então, ele tem 5 nós. Quantos arcos ele tem? Por favor, Cleilson. 10 arcos? 10 arcos. Por quê? Porque ele é completo, certo? Sim. Ou seja, qualquer arco se conecta a qualquer outro, diferente dele. Então para cada um, eu tenho que ter 4 arcos, ligando os outros 4, certo? Ok. Então seria 5 vezes 4, 20, mas estou contando 2 vezes, né? 20 por 2 dá 10, ok? Ok. Então ele tem 5 nós e 10 arcos. Ok? Se ele fosse completo, se ele fosse planar, valeria aqui o item 1, certo? Como ele tem n maior ou igual que 3, ele tem 5 nós, certo? Então o número de arcos teria que ser limitado aqui por 3n menos 6. Confere? Sim. Ora, mas quantos nós temos? 5 5. vezes 3, 15, menos 6 dá 9. Ou seja, ele teria que ter, no máximo, 9 arcos, certo? Sim. Mas ele tem 10 arcos, como você mesmo disse. Então, eu tenho mais arcos do que aquela cota prevê. E aquela cota é uma condição necessária. Olha, decorre da fórmula de Euler. Então, ele não pode ser planar. Certo? Ok. Ok? Ok, tá claro? Vinícius, está claro a provinha que não é planar? Tá claro, Luiz? Agora temos uma prova, tá, pessoal? Essas condições aqui, 4 e 5, são condições necessárias para os nossos grafos planares, simples e complexos na sua representação planar. Ok? Então, o grafo K5 é não planar. Vamos acelerar para a gente poder terminar. E agora eu quero estudar o K33. O que é o K33? Vamos lá. Eu tenho aqui 3 nós no nível, 3 nós no outro nível. Aqui está meu conjunto N1 com 3 nós, desse 3 aqui. Aqui está o meu conjunto N2 com 3 nós desse 3 aqui. E cada nó do N1 está conectado com um arco do N2. Então, eu conecto aqui e conecto aqui.
Depois, tem que conectar esse com esse. Eu vou vir por fora. Tem que conectar esse com esse. Eu vou vir por fora. E tem que conectar esse com esse. Agora tem que conectar esse com esse. Tem que conectar esse com esse. E agora tem que conectar esse com esse aqui, para terminar. Bom, parece que não dá. Por fora não dá, por dentro não dá. Então, parece também que o K33 é não planar. Parece. Mas, de fato, a gente pode demonstrar que ele é não planar. Ok? Por quantos arcos, Cleilson, de novo, quantos nós tem o K33? 9 nós, né? Não? Soma, né? 6, perdão. 6 nós. Quantos arcos? Agora a saúde ficou de dar o gelo. 3, 6, 8 arcos? Não, 9 arcos, né? Cada um de cima tem que ligar no de baixo. Certo? Ah, tá. Ele tem 9 arcos. Ok? Então, observa, o Cleilson. Vou apagar tudo aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Ele tem 6 aqui, né? 6 nós, certo? Então, aqui ficaria 18 menos 6 dá 12, certo? Então, o número de arcos tem que ser limitado por 12. E o número de arcos é 9, ok? Então, ele satisfaz essa desigualdade, tudo bem? Tudo ok, professor. Mas eu posso ser mais restritivo. O K33 não tem ciclos de comprimento 3. Se ele tivesse um ciclo de comprimento 3, implicaria que você teria um triângulo. Então, implicaria que eu teria que ter uma conexão no mesmo nível aqui, e eu não posso ter. Ok? Tenta se convencer disso. Ele não tem ciclo de comprimento 3. Se ele não tem ciclo de comprimento 3, vale essa daqui. Portanto, essa desigualdade é necessária. Então, aqui ficaria 12 menos 6, ficaria 8 do lado direito. Ora, mas a gente acabou de ver que eu tenho 9 arcos. Portanto, essa desigualdade não é satisfeita. Ok? Então, o K33 é não planar. Tudo bem, Cleilson? Tudo ok, professor. Ok, pessoal? Luiz. Vamos lá de novo. Bruno, por favor. Ok. Tá certo? Uhum. Douglas, por favor. Da mesma forma, você não é um sistema de si, né? Você está usando a contrapositiva, né? Da mesma Não, forma. eu estou usando que é uma condição necessária. Ah, certo? isso ok. Tá bom. Ok? Ou seja, se eu tenho um grafo planar, simples e conexo na sua representação planar, e se ele tem maior ou igual que 3 nós, e não tem ciclo de comprimento 3, o número de arcos é, no máximo, 2n menos 4. Ok? Tá bom. Ok. Tá? Gabriele, tudo bem? Ok, professor. Jefferson? Profesor, tenía una duda con respecto ao seguinte, último ejemplo de K33, decía, tenía 9 arcos, sin embargo, uno de ellos no se tenía en cuenta porque se intersectaban. Não. Ele pode se intersectar, só que ele não será planar. Ah, ok. Isso tenía dúvida. Ok, professor, Ok? gracias. Então ele é um grafo que tem 3 nós num nível, 3 nós no outro nível, tem 9 arcos conectando, mas não existe uma representação no plano sem cruzamento de arcos. Ah, ok. Ok? Isso, professor. Obrigado. Não existe. Ok? Então ele não é planar. Qualquer representação no plano, você vai ter que cruzar os arcos. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Ok, professor. Juan, por favor. Tudo claro, profe. Ok. Marina, por favor. Tudo certo. Paulo, por favor.
Tudo bem. Renner? Tudo bem, Luiz. Vinícius? Tudo certo, Luiz? Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. Terminamos aqui hoje. Extrapolei 3 minutos, isso não vai acontecer nas aulas seguintes, a gente vai terminar precisamente meio-dia, ou no máximo meio-dia, né? Um pouquinho antes. Eu vou encaminhar para vocês o link da gravação, vou encaminhar para vocês os slides da nossa discussão e vou encaminhar para vocês os exercícios correspondentes dessa sessão. Continuamos na quinta-feira e na sexta-feira, dúvidas disso tudo são bem-vindas, de modo que a gente possa fechar esse assunto. Ok? Alguém quer se manifestar, por favor? Com isso aqui eu encerro a gravação.